Fala pessoal, vamos falar hoje sobre chás, as diferenças e as aplicações dele, né? O intuito desse vídeo, a ideia, é que eu vejo que as pessoas falam sobre chás, mas sempre falam as mesmas coisas. Então vou citar, vai, chá, toma chá de melissa. Por que chá de melissa? Porque ele é antioxidante e anti-inflamatório. Toma chá verde, por quê? Porque ele é antioxidante e anti-inflamatório. Mulungu, antioxidante e anti-inflamatório. Tudo é antioxidante e anti-inflamatório. Se é tudo a mesma coisa, tudo vai ter consequentemente o mesmo benefício, então por que eu tenho que tomar tantos tipos diferentes de chás? Eu tomo o mesmo, que eu mais gosto e acabou. Vivo à base dele. Então a ideia aqui é mostrar uma coisa diferente, mostrar algumas singularidades que você tem no consumo de cada chá, mas de uma maneira muito crua, muito breve, porque posteriormente eu vou postar vídeos sobre chás, que eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre o tema. Então é como se fosse um trailer, vai, de cada um deles. O primeiro que vai sair é sobre o chá verde, já tá pronto, eu só tenho que esperar só vou esperar um pouquinho, né, para não soltar dois vídeos ao mesmo tempo. Então, basicamente, quando eu falo sobre composto antioxidante, anti-inflamatório, já que grande parte desses chás são, então o que que é um antioxidante? Basicamente, vamos supor aqui a mitocôndria. A mitocôndria vai lá, produz energia. Durante a produção de energia, você tem a produção de radical livre. Esse radical livre, ele é um sinalizador dentro da sua célula para falar, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Então é bacana você ter radical livre. E você tem, em contrapartida, a produção de antioxidante para conter esse aumento da produção de radical livre. Então, é como se fosse um equilíbrio no seu corpo, a partir da produção, tudo endógeno, ou seja, dentro do seu corpo. O problema é que quando você começa a ter péssimos hábitos alimentares, baixa atividade física, fumo, doenças, uso de medicamento, você começa a aumentar a produção de radical livre, deixando ela de uma quantidade exacerbada, muito superior ao que você consegue produzir de antioxidantes. E esse aumento de radical livre começa a gerar um desequilíbrio, gera um estresse oxidativo e, consequentemente, pode ser um precursor de uma porrada de doença. Então, a partir do momento que você tem o consumo de chás que são ricos em compostos fenólicos, antioxidantes, polifenóis, enfim, esses compostos antioxidantes aqui, que você vai consumir de uma maneira, às vezes no formato de chá, ele consegue ajudar nesse balanço para equilibrar a quantidade de antioxidante e quantidade de radical livre, então vai minimizar, vai ser um preventivo de um monte de doença. Então você vai ver que várias coisas eles vão ser realmente semelhantes por conta dessa capacidade antioxidante. Mas vamos lá para um breve resumo para falar uma coisa diferente de cada um deles. Então, como é que funciona mais ou menos essas 12, 13 categorias de chás que eu vou mostrar? Eu vou mostrar o post, né, que foi um post do Instagram que eu fiz, que você encontra mais detalhadamente o texto dele e os artigos que foram utilizados em cada post no meu site, nutriciro.com.br. Basta clicar em postagens, vai ter lá as categorias, clica na categoria chá e vão ter lá as imagens mostrando a referência, tudo certinho. Aqui do lado da minha webcam, eu coloquei o nome químico dele, no caso do hortelã, menta, piperita L. Por que eu coloquei? Porque às vezes você recebe uma formulação, às vezes você vai fazer uma formulação, ou vai comprar alguma coisa e vem esses nomes, e não o nome do hortelã, do chá verde, Camellia sinensis. Então, às vezes você fala, putz, isso aqui é só hortelã, né? Só pra ver que não tem muito segredo das formulações hoje em dia. Então, para que serve o hortelã? Além de compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, o hortelã ele tem uma aplicabilidade em reduções de alergias, em melhora da saúde do intestino e em redução de dor de cabeça. Redução de dor de cabeça, principalmente por ele ter um efeito analgésico, tá? E também ele consegue ter esse efeito analgésico tanto no seu trato gastrointestinal. Então ele ajuda até em dores estomacais, em espasmos no seu abdômen. E quando a gente pensa na saúde do intestino, ele tem muita relação também com o aumento exacerbado de inflamação. E essa inflamação ela pode ocasionar uma síndrome que a gente conhece como síndrome do intestino irritável. E o consumo de hortelã, principalmente aqui no formato de óleo de hortelã, ele consegue ser um potente aliado para melhorar a saúde desse seu intestino, tá? O próximo chá em questão, que é o primeiro tema de vídeo que vai ser solto, é o chá verde. O chá verde ele consegue auxiliar na redução de gripes e resfriados, ele consegue melhorar a qualidade do perfil lipídico desse indivíduo, então ele aumenta tanto o HDL, consequentemente ele ajuda na redução de LDL. Ele tem um efeito antibacteriano, então consequentemente ele vai ajudar na redução de espinhas, na proliferação de acne, né? Que não, acne é estimulado por uma bactéria que estimula a glândula sebácea a produzir sebo. Então, quando você tem um composto, como por exemplo o chá verde, consegue reduzir a atuação dessa bactéria, você reduz a incidência de espinhas. E quando eu falo que eles são ricos em compostos antioxidantes, né, um polifenol bem forte, bem presente no chá verde é um cara que chama epigalocatequina 6-galato. Né? Normalmente, grande parte dos estudos tem referência ao uso dessa substância em específico.
E ela é tão potente que ela consegue, às vezes, ajudar na redução, na prevenção de vários tipos de câncer. Um câncer, por exemplo, que eu posso citar é o câncer de pulmão, né? Mas tem câncer mamário, né? De mama e por aí vai. Interessante também, falando sobre o câncer de pulmão, um dos fatores de riscos que a gente tem é o fumo, né? A utilização de cigarro rico em nicotina e tudo mais. O consumo de chá verde, ele consegue reduzir a toxicidade dessa nicotina. Então, consequentemente, você pode colocar um chá verde, às vezes, para um indivíduo, um paciente que ele é um fumante, para conseguir contrabalancear esse consumo exacerbado aí de nicotina. Carqueja ele consegue ajudar na saúde do fígado, ajuda em todo o quadro de resistência à insulina, então ajuda no processo da formação da diabetes e ajuda também, a carqueja ele é um potente neuroprotetor, ele consegue ajudar toda a parte cognitiva, então consequentemente ele melhora a memória, tempo de reação, tempo de alerta, redução de ansiedade, redução de depressão, melhora da qualidade do sono. Em específico aqui a carqueja, pessoal, eu tive uma aula faz o que, uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, na pós que eu fiz. Não, não faz tudo isso, faz uns 3 anos atrás, a pós que eu fiz. E teve uma professora lá que ela falou sobre chás. E um chá em específico que ela citou foi o carqueja. Não existe uma evidência por trás, porque eu saí da aula, eu fui pesquisar essa evidência, mas o que eu tenho de idade, ela tem de prática clínica dela. E ela fala que ela costuma utilizar a carqueja para redução da gordura abdominal. Não sei um paper sobre isso, mas ela fala que ela usar a carqueja reduz gordura abdominal. Então fica como aí uma dica, né? Não posso garantir, mas fica com uma dica dela que eu estou passando para vocês. Então a carqueja, além desses efeitos na saúde do fígado, efeito neuroprotetor, ele também pode ajudar na redução da gordura corporal, principalmente na região da circunferência abdominal. Camomila. Quando eu falo sobre camomila, todo mundo pensa na melhora da qualidade do sono, para dormir gostoso, para dormir bem, mas na verdade a camomila ela consegue ajudar tanto na redução de úlcera, redução de dores no estômago e melhora de tratamento de gripe e resfriado. Quando eu penso em úlcera, por quê? Porque ela tem um grande efeito cicatrizante, então ela ajuda também, por exemplo, na hemorroida. Ela também consegue ajudar em diarreia, consegue ajudar também em dermatite e além da melhora da qualidade do sono, ela é um ótimo chá para ser colocado após alguma grande refeição, um almoço, um jantar, porque ele também consegue ajudar na melhora da digestão desse indivíduo. Então, consequentemente, consegue ajudar na redução de dores no estômago. Próximo chá, cravo da Índia. Cravo da Índia, né, essa aqui que eu não sei se é uma espécie de chá ou não, e diferente dos outros chás que eu mostrei, você pega uma panela, aí você coloca água, coloca o cravo da Índia, deixa mais ou menos lá por 5 a 10 minutos, aí você desliga o fogo, tudo bem? Aí você pode deixar no processo de infusão, você tem que aquecer ele. Então você pode às vezes utilizar o cravo da Índia como uma base de algum chá. Então, vamos supor, você pega o cravo da Índia, deixa lá 5, 10 minutos aquecendo, você desliga. Quando você desligou, você coloca outra erva e você tampa. Então você vai ter o processo de infusão também. Então você tem a base, que é o cravo da Índia, e a erva. Você pode tirar o cravo quando você vai colocar outra erva para não ficar tão forte, porque todo mundo que já consumiu cravo da Índia sabe que tem aquele sabor bem característico, mas pode ser uma base, né? Eu normalmente deixo, porque eu não ligo, eu gosto do sabor. Lembra beijinho? Basicamente, você tem uma redução de flatulência, gases, você tem uma redução de dor no dente, uma redução de náusea e enjoo, né? Ela vem da eugenia. Então, o composto dela é o eugenol, e esse eugenol em específico ele consegue reduzir a produção, a proliferação de bactérias na sua cavidade oral, ou seja, na sua boca, reduzindo, então ela consegue auxiliar no tratamento de gengivite, de cáries e também na redução de dor de dente, por ela também ser analgésica e anti-inflamatória. Então, não é só antioxidante e anti-inflamatório, tá? Tem mais coisa. Espinheira Santa. A espinheira santa ela consegue ajudar na redução da pressão alta, ela consegue ajudar na redução de dores no estômago e redução na distensão abdominal. Eu normalmente utilizo a espinheira santa junto com camomila depois de grandes refeições, ou junto ou separado, porque ela também ajuda bastante nessa distensão abdominal que às vezes é ocasionada por alimentos mais fermentativos que estão mais presentes no seu almoço e no seu jantar. Referente à pressão alta, tem relação provavelmente com um relaxamento do seu endotélio, consequentemente, né, aqui eu até coloquei relaxamento do endotélio pelas próprias folhas da espinheira santa, e a dor no estômago, que ela tem uma relação com uma diminuição na produção desse suco gástrico.
Então, consequentemente, se for uma hipercloridria, você pode utilizar a espinheira santa para um tratamento de uma gastrite, posteriormente de uma úlcera, aquela dor estomacal, aquela queimação estomacal. Mulungu. Mulungu ele tem muita relação com o sistema colinérgico, o sistema da acetilcolina, também tem aquele sistema do triptofano para formação de serotonina, de neurotransmissores de maneira geral, tá? Então, consequentemente, por modular essas regiões, ela consegue ajudar em toda a parte de comportamento, melhora a ansiedade, melhora a compulsividade, melhora a qualidade do sono, reduz depressão, libido, concentração, tempo de reação, tá? Eu normalmente utilizo o mulungu antes do paciente dormir, 20, 30 minutos antes. Você coloca lá o mulungu, normalmente eu associo com melissa, com passiflora lato, às vezes camomila, mas ele é um ótimo chá para ser colocado para melhora da qualidade do sono, tá? Chá de melissa, que nem eu disse anteriormente, é um bom chá também para melhora da qualidade do sono, mas ela também reduz dores no estômago, principalmente por promover uma diminuição, um relaxamento daqueles espasmos da região abdominal. Ela consegue ajudar em problemas respiratórios, asma, aqui no que foi citado no artigo, e dor sexual, no caso, por exemplo, de mulheres que têm uma relação com melhora da lubrificação, aumento de libido e, consequentemente, uma menor dor durante a relação sexual. Interessante do chá de melissa é que o chá de melissa ele também tem um estímulo na sua glândula pituitária para aumento de produção de T3, de T4, então às vezes pode ser um auxílio caso o paciente tenha alguns sinais de hipotiroidismo, você utilizar um chá de melissa para conseguir ajudar também. Não vai ser a solução dos problemas, mas vai ser um grande aliado durante esse tratamento. Chá de hibiscos, né? O hibiscus sabdarifa, ele tem um efeito de hipotensão, então, consequentemente, ele consegue reduzir a pressão alta, ele melhora o perfil lipídico, consegue ajudar também no tratamento de gota é interessante colocar o hibiscus sabdarifa, e também no tratamento de anemia. Quando a gente pensa em tratamento de anemia, no caso aqui, anemia ferropriva, ou seja, uma diminuição na quantidade de ferro desse indivíduo, então, o hibisco ele tem uma certa quantidade de ferro não M e de ácido ascórbico. Ácido ascórbico é a vitamina C. Então, basicamente, quando você come uma fonte de ferro, esse ferro tem que se ligar no receptor para ele ser absorvido. O ferro tem dois tipos, o ferro M, que vem das carnes, e o ferro não M, que vem, por exemplo, do feijão ou do próprio hibisco, né? O problema é que o ferro não M, dessas fontes que eu acabei de citar, a biodisponibilidade, ou seja, o grau absortivo desses alimentos é bem baixinho. Então você precisa de sinérgicos, de caras que aumentam a absorção dela, aumenta a biodisponibilidade dela. No caso, é a vitamina C ou a vitamina A. O hibisco tem a vitamina C e tem a fonte de ferro não M, então ele pode auxiliar no processo da melhora do quadro de anemia, tá? Erva doce. A erva doce consegue reduzir o estresse, consequentemente também, por ser antioxidante, anti-inflamatória, mexe em toda essa parte de neuroproteção, redução de beta-amiloide, redução de inflamação, então melhora a memória, melhora o tempo de reação, de alerta, libido, concentração, qualidade do sono, reduz pressão alta, e erva doce você também pode colocar para aumentar a produção de leite, né, para ter aquele estímulo na prolactina, então também poderia ser utilizados em lactentes. Cavalinha ele é diurético, consequentemente também ele, na realidade qualquer chá é diurético, né, porque você aumenta a ingestão de líquido e líquido, a água por si só já é um efeito diurético, mas ele consegue ajudar em redução de sangramento nasal, isso é bacana, e também no envelhecimento de pele. Né? Quando eu penso no envelhecimento de pele, o cavalinho em específico, ele tem muita aplicação com aquela nutrição mais estética, porque a cavelinha é fonte de silício, e quando você tem níveis mais altos de silício no seu corpo, você tem como precursor, né? O silício tem um precursor. Perdão, o silício é o precursor de colágeno, então você aumenta a produção de colágeno do seu corpo, e quanto mais silício, foi um estudo em mulheres, quanto mais silício elas tinham em unha, pele, cabelo, maior a força, maior a resistência, então melhora a saúde de pele, de cabelo, de osso, de dente, tá? Então é um ótimo chá para ser colocado quando você visa esse tratamento estético. E também uma associação que você tem com o exame de sangue, a gente pode falar que a cavalinha tem uma redução na creatinina. Então você começa a perceber que tem alguns chás que conseguem ajudar em algumas alterações de exames do seu paciente. Citei, por exemplo, da anemia ferropriva, que tem lá o uso de hibisco, de creatinina, que a gente tem, por exemplo, o uso de cavalinha, lá da tireoide, que tem o uso de melissa, certo? Passiflora lata, folha do maracujá doce, né?
Passifloralato ela consegue melhorar a qualidade do perfil lipídico, ela consegue então consequentemente ser um cardioprotetor, porque quando você reduz essa alteração do perfil lipídico, menor a chance de você ter um desenvolvimento de aterosclerose, ou seja, aquele entupimento de artéria, então consequentemente você tem um efeito mais cardioprotetor e consegue reduzir ansiedade, memória, toda aquela parte de cognição que eu já falei diversas vezes aqui, tá? Por isso que eu falei, alguns benefícios das aplicações de chás são bem semelhantes, mas tem algumas singularidades. E por último, a gente tem aqui o gengibre, que ele tem como. Na verdade, ele é um potente aliado na redução de dores de cabeça, náusea, enjoo e diminuição de gases. Esse artigo que eu encontrei sobre dores de cabeça, ele fez uma associação, uma comparativa com um medicamento que tinha como finalidade também a redução de dor de cabeça. E ambos foram efetivos em atuar da mesma maneira na inibição, na redução de uma enziminha que chama COX-2, que é uma enzima inflamatória, que ela é ocasionada, ela é estimulada quando você tem dor de cabeça. Então, reduzindo ela, você consequentemente reduz a dor de cabeça e é um potente aliado nesse sentido. Diminuição de gases e distensão abdominal, também toda na saúde intestinal é utilizado o gengibre, principalmente por um composto que tem nele, que é o gingerol. Você encontra até suplementos mais caros, sei lá, vou dar um exemplo, Biointestil, que tem como composto básico o gingerol, que vem do gengibre. E também falando sobre exames de sangue, o gingerol, o gengibre, na verdade, ele consegue reduzir o PCR, aquele marcador inflamatório. Então, como eu disse, é só um breve resumo para falar algumas diferenças, algumas aplicações, bem cru mesmo, só para dar um. Então, tem mais coisa para estudar. Não é sempre a mesma coisa, sempre antioxidante, anti-inflamatório, tá? A ideia aqui foi tentar trazer uma coisa. Eu trouxe, na verdade, algo diferente, né? Eu espero que eu tenha agregado em alguma coisa. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E, enfim, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Obrigado.